Perpétua quer saber o que Arthurzinho foi fazer em sua casa. O malandro vai conversar com a Beata sobre sua herança nas terras do Mangue Seco. Descarado, ele alega que as irmãs não ganharam nada correndo atrás das terras. Intimidada, Perpétua pergunta para o major o que fazer. Arthurzinho alega que dará US$ 5.000 caso a Beata desista da herança. Ofendida, ela alega que não se venderá. O safado então oferece 10.000 em troca da desistência de Perpétua. A interesseira fica pensativa. O vigarista garante que será muito mais do que ela poderá receber no Mangue Seco. Perpétua aceita a proposta, desde que receba o dinheiro. Esperto, Arthurzinho relata que dará um documento para a Beata assinar, caso ela tente desistir do acordo. Ele comenta que isso tudo é parte de um plano pessoal da Brastânio e aconselha Cascavel a ir falar pessoalmente com eles. Curiosa, Perpétua pergunta o que o malandro quer com tudo isso. Ele se nega a contar, alegando que a Beata é muito pequena perto dele. Ofendida, a tribo Fu joga tudo para o chão. Leonor assume que foi intimidada por Helena. Ela relata ter temido que o amado descobrisse tudo e que isso manchasse sua reputação na cidade. Ascânio não liga. Ele relata ter sido demitido da prefeitura. Leonor alega que mesmo assim o galã deseja ser prefeito da cidade e de alguma forma o passado da jovem atrapalharia. Ascânio pede para voltar e relata ainda continuar amando Leonora. Nervosa, ela alega não ter ido embora somente por conta de Helena, mas também por não amar mais Ascânio. O galã não acredita. A jovem insiste para que o amado a deixe em paz. Sem compreender, ele começa a pressionar Leonora para que conte o real motivo de não voltar com ele. A jovem grita e se solta das garras do galã, pedindo para ele deixá-la em paz. Caindo em si, ele se desculpa e vai embora. Leonora fica aflita e vai falar com Tieta. A jovem conta que Ascânio veio visitá-la e dispensou o amado novamente. A cabrita consola a enteada, alegando que ela ainda passará por muitos desafios para superar esse amor. Leonora relata como foi difícil ter dito palavras tão duras para o coitado. Tieta a todo momento acalenta a menina. Dona Milu, junto aos funcionários do correio, levam Carmosina para casa. Imaculada pergunta o motivo de tal alvoroço, mas a senhora pede para a menina se retirar. Dona Milu pergunta há quanto tempo a filha anda tendo sintomas de gravidez. Carmosina alega que foi há 2 meses. Ela não consegue acreditar. Milu garante que a filha está grávida, pois já trouxe muitas crianças ao mundo e entende dos sintomas de uma futura gestação. Assustada, Carmo ameaça desmaiar mais uma vez. Dona Milu reconforta a coitada. Tonha pergunta onde Tieta vai. A cabrita alega que irá tratar de um assunto importante. Arthurzinho chega. Os dois começam a se cutucar com indiretas discretas. De saco cheio, a rainha do Agreste se retira. Tonha pergunta o que o malandro veio fazer. Arthurzinho convida a amada para ir à fazenda mais uma vez. Ela pergunta se o pai do vigarista está de volta ao local. O malandro concorda, mas alega que pediu ao bode velho para deixá-los em paz. Ele alega ter um assunto importante para falar com Tonha. Ascânio mostra a notícia de Leonora presa para Tieta. Ele pergunta se há mais segredos que a madrasta e a enteada escondem. Tieta pergunta se o amigo não duvida de Arthurzinho continuar sendo o mesmo cafajeste de antes. Ele desconversa e alega não ter interesse nesse assunto. A cabrita relata que contará a vilania de Arthurzinho para Tonha. Timóteo sonha com a mulher de branco. Elisa acorda o safado e pergunta se o marido estava sonhando com a assombração. Com raiva, ele assume que estava suspirando ao relembrar o seu momento de prazer com a alma penada. Elisa pede para o marido ir trabalhar. Ela desdenha de ser rica e ter tempo para ficar de bobeira à vontade, enquanto Timóteo tem que trabalhar para não ficar sem dinheiro. Furioso pelo afronte, Timóteo alega que não dará o gostinho de Elisa vê-lo sofrendo. O vendedor se retira. Elisa suspira, sentindo o cheiro de Timóteo na almofada do sofá. Dona Milu comemora a gravidez da filha. Ela deseja viver mais 20 anos para poder ver o neto crescer. Indignada, Carmosina alega que disso tudo é culpa de uma pessoa. Dona Milu alega ser Gladstone, mas a carteira brava e joga toda a culpa em Tieta, se retirando para ir cobrar satisfação com a amiga. Dona Milu fica apreensiva. Tieta fica sabendo que Tonha foi para a fazenda de Arthurzinho. Ela comenta sobre a ingênua estar apaixonada pelo safado e que logo poderá até ir morar com ele. A cabrita também pergunta de Leonora. Cora relata que a jovem foi para a fonte. Tieta então alega que irá descansar. Carmosina vem furiosa atrás da amiga. Jogando Tieta contra a parede, ela relata que nunca mais irá perdoá-la.
A cabrita então aconselha Carmô a esquecer tudo o que aconteceu com Gladstone e seguir sua vida. A carteira joga toda a culpa de sua gravidez na cabrita. Tieta fica chocada e se pergunta o que fez em ter comprado a virgindade da amiga e de brinde a coitada ter ganhado um filho. Curiosa, ela pede para a amiga ter calma em sua gestação, pois é de muito risco. Carmosina se desdenha, alegando ser muito velha para ter um filho. Contente, Tieta deseja que a criança nasça saudável e com muita esperteza. Ela alega que ficou assustada pela amiga, mas agora está muito feliz. Carmosina teme que o filho nasça igual ao pai e relata que não irá se perdoar caso isso aconteça. Tieta ri da amiga. Carmosina se estressa e alega como a cabrita se sentiria se estivesse esperando um filho de Ricardo. Tieta logo perde o sorriso. Ela pergunta se a amiga não gostou da novidade. Carmo relata estar com raiva, mas alega querer o seu filho. Tieta alega que a criança tem duas mães, já que ela também a ajudará a criar o bebê. A carteira relata que poderia nunca mais perdoar a amiga, mas como tem o coração mole, as duas se abraçam felizes pelo filho que Carmo está esperando. Ela alega que agora está feliz por sua gravidez. Tieta concorda e relata que alguma coisa boa Gladstone trouxe para a amiga. Imaculada fica sabendo da novidade. Contente, Dona Milu conta tudo para a jovem. Ela relata que logo a barriga da filha vai crescer. Imaculada teme que as fofocas surjam sobre a amiga. A carteira alega que não irá se importar de ser uma mãe solteira. Tieta fica orgulhosa da amiga. Arrependida, Carmosina pede desculpas por ter citado Ricardo em meio à discussão. A cabrita entende. A carteira então pergunta se a amiga nunca desejou ter um filho. Tieta nega e relata que deixou essa ideia de família em segundo plano. As amigas ficam felizes por terem retornado com a amizade. Perpétua lê o contrato. Os cariocas criticam a demora da beata. Ela alega saber ler e relata que irá assinar o papel. Após isso, Rosalvo entrega o dinheiro à malvada. Ela duvida de realmente ser os 10 mil em dinheiro ali. Bebê se impressiona e alega que os papéis estão em notas de 100. A Cascavel entende e se retira. Bebê se pergunta se a Beata tem noção da tamanha grana que acabou de ganhar. Rosalvo nega e brinca que, alegando que Perpétua irá guardar aquele dinheiro para sempre, por ser uma mão de vaca. Timóteo conta para Amintas que viu a ex-cunhada entrar na prefeitura e também relata que ficou sabendo que a Beata estava no escritório de Rosalvo e Bebê. Amintas pergunta se a Bacalhau Seco está envolvida com a Brastânio. Timóteo convidou o amigo para os dois conversarem disso pessoalmente com Ascânio. Na casa do galã, ele relata que boa coisa não saiu dessa reunião dos três. Rafa chega e aborda os amigos, contando que Araci disse a ela que Artuzinho foi visitar sua patroa mais cedo naquela manhã. A empregada também conta que Araci relatou que os dois falaram sobre herança e acordos do Mangue Seco. Ascânio fica instigado e alega já ter ideia do que seja. Os amigos perguntam, mas o galã desconversa e se retira. Tieta conta ao bonitão que não falou com Tonha, pois a amiga tinha saído com Artuzinho. Ela pergunta o porquê do interesse do amigo na dama. Ascânio prontifica a cabrita de que o malandro está bolando algo contra Tonha. E sem dizer mais nada tenta se retirar, mas Tieta pergunta o que está acontecendo. O galã desconversa e pede para Tieta apenas deixar a amiga alerta. As rolinhas tentam descobrir o que Artuzinho está fazendo com Tonha. Elas percebem o jeito pensativo de Filomena e a questionam. Apreensiva, ela alega que estará assim por conta de Leôncio e conta que o amado a pediu em casamento e aceitou. As rolinhas pulam de felicidade pela amiga. Tonha é pedida em casamento e, emocionada, ela não sabe nem o que dizer. Ela relata que quando conheceu Zé Esteves não sabia de nada sobre o velho. Artuzinho se ofende pela comparação, mas assume que tem esse caso semelhante. E alega que a amada não o conhece bem e está confortável para contar tudo a ela. O malandro alega que irá contar um dos seus maiores segredos. E pergunta se a amada conhece um tal de Mirko Stefano. Tonha relata conhecê-lo por nome e questiona o porquê da pergunta. Artuzinho revela ser o manda-chuva da Brastânio, deixando a dama chocada. As rolinhas aconselham Filomena a não perder essa oportunidade. Filó repreende as escandalosas, pois o coronel pode ouvir tudo e puni-la. Elas questionam a amiga sobre o que ela fará com o bode velho, mas Filomena ainda não sabe. Artuzinho conta como foi um grande erro sua volta e alega esconder do pai toda a sua identidade sob a Brastânio. Tonha tenta entender. O malandro garante que vai tirar todas as dúvidas da amada, pois vai se casar com ela. Tonha relata que precisa pensar e vai embora. Artuzinho fica pensativo. A dama pergunta para Elisa se deve aceitar o pedido do malandro. A filha motiva a mãe a aceitar o casamento.
Tonha se sente em dúvida de aceitar o pedido, pois anda confusa e seu envolvimento com o vigarista aconteceu rápido. Elisa aconselha a mãe a tirar suas dúvidas com Tieta. A dama concorda e tenta se retirar, mas antes disso ela pede para a filha não contar para ninguém, nem mesmo para Timóteo. O padre se impressiona ao ver Cosme. O rapaz alega não ter viajado, pois Jairo está em lua de mel. O padre se pergunta como a população vai sair da cidade sem o viajante. Os amigos bebem e relatam que ninguém entra ou sai de Santana do Agreste. Ascânio percebe a importância da marinete de Jairo e relata que irá tombá-la. Timóteo não entende, então os demais explicam que Ascânio pretende nomear o automóvel como uma locação turística da cidade. Amintas pergunta como devem estar as mulheres no balcão de Modesto. Juraci relata como Laura e Dário, como as colegas, estão empenhadas no projeto. Dário pergunta se a fofoqueira está apoiando as três. Ela alega que sim. Ele também percebe que a venenosa está sem as luvas. Juraci logo se desespera e convida Silvana para voltar para casa. Laura impede a saída da amiga, mas Juraci vai embora sozinha. Amorzinho aconselha Carol a descansar um pouco do trabalho. A moça se nega, alegando ter muitos afazeres. Aí dá conta que a amiga vai descansar sim, pois trouxe uma companhia para levar a manteúda até sua casa. Osnar aparece e os dois trocam olhares apaixonados. Perpétua conta para Ricardo que no outro dia o tabelião estará na cidade à espera do jovem para assinar a procuração. O cabrito afirma que vai assinar o papel. Perpétua pergunta se o filho irá voltar para casa. Ricardo não entende a mãe, já que ela disse que vai vender o local. A Beata diz conversa. Imaculada chega. A menina e a Cascavel trocam farpas. A jovem conta como a malvada é diferente de Tieta. Ricardo concorda. Tonha chega. Ela se desculpa pela demora e relata ter algo para contar à amiga. Tieta joga tudo no ventilador e mostra suas desconfianças sobre o malandro. Ela conta para a amiga que o safado está enganando todos da cidade. Ela também alega que Arthurzinho é na verdade Mirko Stefano, o manda-chuva da Brastânio. Contente, Tonha relata já saber disso, pois o próprio contou para ela. A dama também alega que Arthurzinho fez um pedido de casamento, deixando Tieta mais preocupada ainda. Tonha alega que primeiro quis consultar algumas pessoas para tomar sua decisão sobre se casar com Arthurzinho. Ela pergunta o que Tieta acha disso. A amiga relata não querer se meter nesse assunto. Ela pergunta se a amiga não acha estranha toda essa situação. Tonha não sabe dizer. Ela alega que tudo aconteceu muito rápido e pergunta como Tieta descobriu que Arthurzinho é Mirko Stefano. A cabrita desconversa e relata que isso é assunto para ser discutido em outra hora. A dama pergunta se Tieta irá contar isso a ela. Arthurzinho conta para o pai que pediu Tonha em casamento. O coronel demonstra não gostar da ideia. O malandro alega fazer isso para o bem de Santana e do próprio pai. Ele pergunta se decepcionou o bode velho. O Ranzins alega não ter motivos para se decepcionar com o filho, já que ele está pensando no bem do pai. Ele se retira, deixando o Maléfico pensativo. Tonha tenta justificar os enganos que Arthurzinho anda dando na cidade. Tieta lamenta a ingenuidade da amiga em não haver as segundas intenções do malandro. A dama alega entender o lado de Arthurzinho por ter escondido tudo do pai e dos demais. Tieta contrapõe e faz Tonha se perguntar se o safado não está enganando-a também. A amiga fica pensativa. A cabrita aconselha Tonha a pensar bem antes de aceitar o pedido de casamento. A amiga pergunta se terá o apoio da cabrita se aceitar o pedido do malandro. Mesmo receosa, Tieta garante que continuará sendo amiga da dama. Perpétua olha contente os seus 10.000 reais. Alguém bate na porta e é Amorzinho. A Beata logo esconde suas notas e abre a porta. Ela pergunta por que a falsa foi visitá-la. Amorzinho alega que ficou sabendo da visita de Arthurzinho na casa da Beata e pergunta o que aconteceu. Brava, Perpétua expulsa a amiga do seu quarto. Ela tira novamente sua grana e se diverte com as notas. Ricardo conta ao padre Cosme da procuração que a mãe pediu para vender a casa. Mariano aconselha o rapaz a ler com atenção o papel, pois sabe o jeito da pretensiosa. Ricardo ignora. O jovem alega estar focado em seu futuro e na sua independência. Maria Imaculada fica feliz pela forma de pensar do amado. Ricardo percebe que a menina não gosta de sua mãe. Maria conta como é maltratada pela Beata. O cabrito relata que irá conversar com Perpétua sobre isso. Ela pede para o rapaz não ir, pois não quer criar atritos entre o amado e sua mãe. Amaciando a mão da menina, Ricardo conta como ela é bondosa. Assustada, Imaculada repreende o rapaz.
Ele chama a jovem para conversar, mas Maria se nega e vai embora. Carol dorme sob sua mesa. Osnar percebe que a Amada adormeceu e a põe para dormir. Cuidando de Juninho, ele leva os dois para a cama. O dia amanhece. A moça acorda perguntando o que aconteceu. O galã explica que Carol acabou caindo no sono naquela noite e ele a levou para o quarto. A Manteuda percebe que está de camisola. Osnar alega ter colocado nela. Carol dá um pulo na cama e se apronta para ir trabalhar. Ela relata ter que fazer o café de Juninho. Gentil, Osnar despreocupa a amada, alegando que fará tudo para ela. Encantada, ela agradece o galã com um beijo. Amintas conta que o amigo foi dormir nas terras do Mangue Seco com Carol. O vendedor supõe que os dois já estejam juntos novamente. Timóteo se nega a acreditar, alegando que Carol não quer ver o amigo nem pintado de ouro. Amintas pergunta se D'Alembert conhece a Manteuda, que nem Osnar. Timóteo logo repreende o amigo. Ele se irrita e vai embora. A Ida bota as costureiras para trabalhar. Carol chega. A Manteuda se desculpa pelo atraso. Amorzinho ignora e relata que o importante é a amiga estar descansada para começar um novo dia. Aida pergunta como Carol passou a noite. A Manteuda relata ter descansado muito bem e que deve tudo a Osnar. A senhora logo deixa no ar que os dois formam um belo par. Ela alega que Osnar algum dia também vai precisar de cuidados. Carol suspira de esperança. Tieta vai contar para Carmosina sobre a palhaçada de Tonha com Arthurzinho. Ela suspeita que o malandro esteja armando alguma façanha. A carteira fica chocada e alega que se fosse amiga, iria pôr a boca no trombone e desmascarar o vigarista para todos da cidade. Ela aconselha Tieta a falar com sua mãe, já que Dona Melú sabe coisas sobre Arthurzinho que o próprio teme. A senhora conta como o malvado foi cruel ao fazer a própria mãe cometer suicídio e culpar o pai por tudo. Tieta fica sem reação e pede mais informações sobre o ocorrido para a senhora. Milu se nega a contar, alegando que jurou à finada Mirandinha que nunca contaria sobre este assunto para ninguém. A cabrita insiste, alegando que terá algo contra Arthurzinho caso um dia ele a ameace. Malu resiste em contar, alegando que irá respeitar a vontade da finada amiga até o fim. Tieta fica preocupada com o destino de Tonha nas garras do vilão. Leonor aconselha a mãe a colher provas suficientes contra Arthurzinho. A jovem suspeita que o malandro esteja realmente gostando de Tonha. Tieta duvida, alegando que o safado planeja dar o bote na amiga. Leonora relata o quanto Arthurzinho é esperto e pode dar uma rasteira na cabrita sem ela ao menos perceber. A jovem relembra da traição que o mesmo fez com Ascânio, incentivando o pai a demitir o amigo da prefeitura. Tieta lembra do pedido que Ascânio deu quando ela foi falar com Tonha. A cabrita acha que o amigo possa esclarecer suas ideias. Ascânio garante que o amigo está planejando uma arapuca contra Tonha. Jogando tudo no ventilador, ele pergunta se a cabrita ficou sabendo da desapropriação do mangue seco. Tieta fica chocada. O galã relata como os paspalhos agiram por debaixo dos panos. Ele conta ter descoberto que até Perpétua foi chantageada pela sua herança. A cabrita fica mais chocada ainda e exige que Ascânio faça algo para deter os interesseiros. Ascânio alega ter tomado todas as medidas cabíveis. Ele questiona que se Arthurzinho não contou isso para Tonha, é porque está tramando algo contra a dama. Tieta alega que irá contar tudo para a amiga. Tonha fica sabendo de tudo. Tieta joga os enganos que Arthurzinho fez à amiga na cara dela. Ela se sente confusa e sem saber no que acreditar. Confiante, Tieta aconselha a amiga a ir tirar satisfações com o malandro, pois ele dará todas as respostas a ela. Tonha vai atrás do Crápula. Leonora aparece. Ela relata que se Arthurzinho conseguir dobrar Tonha mais uma vez, é porque o malandro é perigoso mesmo. Arthurzinho relembra a amada de que ela poderia ouvir muitas histórias a seu respeito. A dama questiona por que o Crápula nunca falou nada disso para ela. Arthurzinho alega que esse assunto é do seu pai e o que ele dará à dama é muito mais do que sua herança nas terras. A todo instante ele tenta fazer a cabeça da coitada. Tonha se sente confusa em quem acreditar e alega que vai pensar. Rosalvo pergunta a Elisa pela dama. A moça alega que viu sua mãe mais cedo, porém não conversaram muito. O carioca pergunta se Elisa sabe onde Tonha está. A moça se irrita, alegando que veio visitar o mal agradecido, e ele faz perguntas sobre sua mãe. Ele se desculpa, mas Elisa dá uma patada nele e vai embora. Bebê debocha do descaramento do amigo.
Ela alega que Mirko já teve um rolo com Tonha no passado e parece que estão pretendendo reatar o relacionamento. A carioca alerta Rosalvo para se afastar de Tonha, pois o patrão não terá pena em puni-lo. Tieta percebe que Arthurzinho conseguiu fazer a cabeça da amiga mais uma vez. Acanhada, a dama alega estar muito confusa com tudo o que anda acontecendo em sua vida. O misto de emoções está acabando com seus neurônios. Curta e grossa, Tieta pede para Tonha tirar satisfações com Perpétua. A amiga não entende o conselho da cabrita. Tieta alega que Perpétua desistiu de sua parte da herança muito rápido para alguém tão gananciosa. Ela alega que a irmã foi bajulada pelo malandro a largar sua grana. Tonha vai conversar com a Beata. Cínica, perpetuamente alegando que conversou com o Major e ele a aconselhou a deixar toda sua parte da herança para trás, e alega ter notado estar sendo injusta com Tonha. A dama desconfia do relato da Beata. Perpétua continua alegando ter desconsiderado Tonha como sua parente há muito tempo, e com isso não teria motivos para ela exigir uma parte inexistente sua na herança da ex-madrastra. Tonha fica sem acreditar. Ela pergunta novamente se a bacalhau seco não foi influenciada por ninguém. A Beata alega que tudo foi influência somente do Major e de Deus. Tieta fica desacreditada. Ela alega como os três estão armados nisso. Tonha defende o amado. A dama conta como agora é independente e pode seguir o seu próprio caminho. E na cabeça da ingênua, Tieta tem implicância com Artuzinho, por isso desconfia tanto dele. Ela alega não querer brigas com a amiga e relata ter decidido passar um tempo longe de casa. Tieta não acredita e alega que sua casa é tanto de Tonha quanto dela mesma. A dama entende, mas relata que irá se precaver de futuras brigas. Ela conta que irá passar esse período na casa de Elisa. Tieta entende e relata que nunca mais vai se meter na vida de Tonha com o malandro. Laura percebe como Dário está preguiçoso. O comandante relata estar cansado. A esposa cita que irá chamar Silvana. O bonitão logo se levanta disposto e alega que vai mergulhar. Silvana se apronta. Juraci adivinha que a filha esteja indo à casa do comandante. A moça concorda, e a venenosa alega que a filha anda mais presente aos dois do que a própria família. Pretensiosa, ela indiretamente relata o desejo que tem de entrar naquela família. Desconversando, ela se retira. Preocupada, Juraci recorre a contar suas lamentações ao filho. Edmundo dá uma resposta grossa na mãe, que fica chocada. Laura recebe a amiga. Ela conta que precisava falar sobre um assunto importante com a moça. Laura alega que naquela noite Silvana irá brincar com o marido, e a jovem fica chocada. A corna consciente relata que irá explicar tudo à amiga. Leonora pergunta se a mãe foi sincera ao alegar que não se envolveria mais no romance de Tonha e Arthurzinho. Tieta concorda, mas alega que ficará de olho no malandro, e alega ter outros assuntos para resolver, como levar Carmosina ao ginecologista em Aracaju, por sua gravidez ser de risco. Ela também relata que precisa dar um recado para Cora contar alguém muito especial. Leonor alega que também irá sair. Ricardo assina a procuração. O besta cai feito um patinho nos planos maléficos da mãe. Marcolino pergunta se a Beata desistiu de sua herança em Mangue Seco. A Cascavel concorda. O interessino questiona por quê, mas a Beata alega ter sido Deus e o Major. O Paspalho conta tudo o que rolou entre a malvada e Arthurzinho para Modesto. Os dois riem e caçoam, mas Modesto percebe que até a Bacalhau Seco saiu ganhando mais do que eles. Marcolino aconselhou o amigo a ir reclamar com o coronel. Os dois reclamam de Arthurzinho estar atrapalhando o contato com o coronel, e eles planejam sumir com o malandro da cidade. Imaculada pergunta por Peto. Letícia diz que já não vê o amado há muito tempo, por ser repreendida por Perpétua. A menina conta como a Beata é uma bruxa com ela. Imaculada decide contar o que sente por Ricardo a Letícia, mas ao mesmo tempo teme. Ela relata gostar muito de Ricardo e querer fazer com que o rapaz perceba. Letícia fica chocada. Leonora vai deixar uma carta a mando de Tieta. Carmosina pergunta se Ninete tem algum contato com Gladstone. A jovem relata que os dois nem se conhecem. Em dúvida, a carteira entende. Cora vai dar o recado para Osnar de que Tieta quer vê-lo. O galã deixa Juninho aos cuidados de Dorothy e vai direto à casa da amada. De malas, Tonha alega que irá passar uns tempos na casa de Elisa e Timóteo. Os dois ficam aflitos. A dama pergunta se incomodou, mas os dois negam, tentando criar empecilhos de onde a renomada irá dormir. Tonha alega que vai ficar no sofá mesmo, porém os dois logo se exaltam.
A dama percebe o clima tenso que o casal está e pergunta o que está acontecendo. Os dois tentam desconversar, mas a insistência de Tonha fala mais alto. Osnar chega perguntando se a cabrita quer brigar com ele novamente. Tieta nega, alegando que deseja fazer as pazes com o amado. Osnar gosta da ideia.